O inquilino levou uma multa no condomínio e não pagou. O locador, proprietário, é obrigado a pagar? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Alugar um imóvel exige que o locador, proprietário, locatário e inquilino conheçam das suas obrigações e dos seus deveres. E quando o imóvel no condomínio, a atenção é dobrada, pois, além de conhecer as leis, as obrigações e os deveres da locação, é preciso conhecer as regras do condomínio. E para explicar sobre as leis e os deveres, o nosso convidado de hoje é o advogado Nilson Morizava, da Caso Série Morizava Advogados e Associados. Nilson, seja bem-vindo no nosso bate-papo. Muito obrigado. Nilson, vamos lá. De quem é a responsabilidade de pagar o condomínio? Do inquilino ou do proprietário? Boa pergunta. Primeira coisa, é importante pautar cada palavra, né? Para que não fique dúvidas. Então, o que seria o proprietário, o que seria o inquilino, né? E quem seria o condômino, né? Primeiro, o imóvel, ele é de responsabilidade do proprietário, né? E o proprietário, ele tem a obrigação de pagar tudo que está ligado ao imóvel, ok? Então, na pergunta seria qual seria a responsabilidade? De quem seria a responsabilidade? A responsabilidade seria sempre do proprietário, ok? Porque a obrigação segue o imóvel. Sim. Então, de quem é o imóvel? É do proprietário. Então, o proprietário ele é obrigado a pagar as taxas, os condomínios e tudo que está ligado ao imóvel, ok? Sim. Porém, é importante que fique bem claro que todo contrato reza as cláusulas que são estipuladas pelas partes. Sim. Então, é nesse momento em que é importante que o locador, como proprietário, né, insira dentro do contrato uma cláusula colocando a responsabilidade do pagamento das cotas condominiais, né, para o inquilino. Por que eu falo não condomínio e cotas condominiais? Porque o condomínio ele engloba tanto cota condominial, né, que são os gastos, né, do local, fundo de reserva, arrecadação, né? Contas de consumo, né? Sim. Então, o condomínio em si, ele tem todos essas cobranças, né? E a cota condominial seria em relação ao uso comum do local, Sim. ok? Então, a cota condominial é de obrigação do proprietário, porém pode ser colocado uma cláusula dentro do contrato de locação, prevendo que a obrigação é do locatário, do inquilino, ok? Estando inserido no contrato, o proprietário, o locador, ele pode cobrar isso do inquilino. E se tiver fundo de reserva, também pode estar em contrato e cobrar isso do inquilino? Não, porque tudo que é previsto nos códigos, principalmente Código Civil, nenhuma outra lei, né? Por exemplo, previsão no regulamento interno ou convenção, pode extrapolar o que é regido pelo Código Civil, ok? O Código Civil teve a mudança em 2002, né? E lá já prevê esse entendimento, né, do judiciário em relação à obrigação, né? E lá consta que é, é, tudo que em função da obrigatoriedade do imóvel, né, é do proprietário. Sim. Por exemplo, fundo de reserva, né? Fundo de reserva é um fundo que é garantidor, né, para que possa cobrir a inadimplência
algum gasto excessivo, né? E isso é de responsabilidade do proprietário, nunca do locatário. Então, não adianta colocar essa cláusula dentro do contrato de locação, tentando obrigar o inquilino a pagar. Fundo de reserva, não. Entendi. O inquilino, ele pode participar das assembleias no condomínio? O inquilino pode, desde que tenha em mãos uma procuração com poderes específicos para poder responder pelo proprietário, pelo Então, locador. se tiver algum votação, ele pode também participar, votar, desde que tenha essa procuração. Exatamente. Essa procuração, como é feito? Essa procuração, ele tem que ter poderes específicos. O que seria poderes específicos? Ele tem que estar expresso dentro da procuração quais são os poderes que o inquilino pode ter em uma assembleia. Sim. Especificamente na assembleia. Então, por exemplo, poder votar, poder escolher a vaga de garagem, poder se manifestar em uma reunião do condomínio, né? Isso tem que estar expresso, né? Principalmente em relação à escolha de vaga, porque muitas vezes, para o proprietário, ele quer que seja uma vaga da vontade dele, em um local, né, que não traga problemas para ele, né? Muitas vezes conforme os parâmetros do proprietário e não do locatário, ok? Então, por isso que deve ser com poderes específicos. Tá. E aí, com esses poderes também, o inquilino também pode se candidatar a síndico? Não só o inquilino, como qualquer pessoa pode se candidatar, né? Porque isso está previsto no Código Civil, que não precisa ser morador, não precisa ser condômino, não precisa ser proprietário para ser síndico. Pode ser qualquer pessoa, né? Entendi. Pode ser até um administrador de condomínio, que hoje é muito utilizado, né? E que exatamente é o caso de uma pessoa que não é morador, né? Então, se qualquer outra pessoa pode ser síndico, o inquilino mais ainda, porque ele está morando no local. Então, ele pode sim se candidatar a síndico. Tá. E esse inquilino não pagou o condomínio. O que fazer? De quem que é a responsabilidade? Do proprietário, que é o responsável pelo imóvel? Então, como eu falei, desde que esteja constando no contrato uma cláusula em que obrigue o inquilino a pagar, né, a cota condominial, pode ser cobrado do inquilino, ok? Se, por exemplo, o locador ele esqueceu de colocar essa cláusula, né, não há nenhum contrato que prevê isso, o Código Civil diz que a obrigação é do proprietário porque a obrigação segue o imóvel. Então, como o proprietário é responsável pelo imóvel, então tudo que é inserido em relação a taxas, ao IPTU, alguma coisa que seja do imóvel, é o proprietário que vai pagar. Se estiver no contrato de locação, vai passar a obrigação para o inquilino. E aí o inquilino vai ser cobrado. É óbvio, né, que na Assembleia, o síndico ele pode dizer que está inadimplente, que não foi pago, e ele não vai perguntar se a obrigação é do inquilino ou se é do proprietário. A obrigação sempre vai ser do proprietário, porque a inadimplência vai recair sobre o imóvel. A inadimplência em condomínio, ele pode abrir um perigo muito grande de perda do imóvel. Então, Sim. quem é o responsável? É o proprietário. Então, mesmo que ele tenha colocado no contrato que é obrigação do inquilino, ele vai ter que pagar, deixar adimplente para entrar com uma ação de regresso contra aquele que tem essa obrigação. Então, pode entrar com uma ação de cobrança, né? Seria uma ação de regresso, de cobrança, mostrando que tem um contrato com uma cláusula dizendo que a obrigação é do inquilino, então pode ser cobrado. Ou mesmo entrar com uma ação de despejo, se no contrato de locação estiver previsto que o descumprimento de alguma cláusula possibilita o despejo. Dois assuntos, aproveitando esse gancho, né? Se ele estiver inadimplente,
ele pode participar, alugar áreas comuns, por exemplo, churrasqueira, salão de festas? Então, é, toda área comum, o condomínio ele não pode proibir o uso. Por que não pode proibir o uso? Porque mesmo inadimplente, futuramente ele vai pagar e vai voltar a ser adimplente, e aquele período que ele foi proibido de utilizar, ele perdeu. Não tem como voltar para trás e falar, ó, agora você pode utilizar o que você pediu. Então, não pode proibir a utilização das áreas comuns. Pode ser salão, pode ser churrasqueira, pode ser áreas pagas, né? E principalmente as áreas comuns. Os corredores, elevadores, nenhum espaço comum pode ser proibido para o inadimplente, ok? O que acontece? No condomínio, muitas vezes é colocado dentro do regulamento interno e votado, né? Onde prevê que o inadimplente ele não vai poder utilizar as áreas pagas, né? Não vai poder se estiver inadimplente. Isso por quê? Porque o Código Civil ele abre exceção dizendo que, não havendo previsão em contrário, né, ou não havendo um estabelecimento de uma regra interna do condomínio, eh, pode, pode limitar esse uso, né? Então, o regulamento interno, ele muitas vezes é utilizado pelo condomínio para regulamentar isso. Sim. Porque o Código Civil, ele é abrangente, ele não é específico. Então, nas partes específicas, o regulamento interno ou a convenção coletiva convenção do condomínio pode estabelecer isso. Essas regras específicas que são votadas, né? E sendo votadas, ele tem esse poder. Sim. E aí você falou de despejo, né, Nilson, anteriormente. Como que funciona se tiver uma ordem de despejo? De quem que é essa responsabilidade dessa ordem de despejo? Seria do proprietário, do síndico? De quem que seria? Como que funciona? Então, vamos lá. A ordem de despejo, ele é uma ordem do judicial. Sendo uma ordem judicial, tem que ser cumprido porque quem determina isso é o juiz, né? Se o juiz ele está determinando, não pode haver uma barreira, né, que impeça o cumprimento judicial. Então, no momento em que há uma ordem de despejo, então o síndico ou o porteiro ou qualquer pessoa, o zelador, que esteja responsável para a entrada do oficial de justiça, ele não pode proibir a entrada, nem mesmo o proprietário ou o condomínio, o condômino, né? Ou o inquilino que seja. Não pode proibir a entrada. Então, a ordem de despejo, ele vai ser cumprido através do oficial de justiça, né? Na presença de alguém para acompanhar, né? E, óbvio, né? Se não tiver ninguém para acompanhar, aí não tem muito o que fazer. O oficial de justiça vai marcar uma data e horário para cumprimento, mas o cumprimento ele vai ser feito. Sim. E o inquilino ele levou uma multa, né? E não pagou essa multa. De quem que é a responsabilidade? Do proprietário? Como que acontece? Então, a multa é uma obrigação pessoal, né? Como é uma obrigação pessoal, lógico, caso a caso, né? Então, se a multa foi por algum ato do inquilino, a obrigação é do inquilino. Se for uma multa por algo que o proprietário fez em relação a, por exemplo, estrutura, mexeu na estrutura, trocou a porta porque ele quis trocar, né? Então, leva uma multa. Então, essa obrigação de multa é pessoal. Então, vai verificar quem é o responsável. Sendo o inquilino responsável, quem tem que pagar a multa é o inquilino. Isso, óbvio, que é importante sempre o locador, proprietário, inserir cláusulas prevendo no contrato de locação, prevendo essas responsabilidades, para que ele não precise justificar ao judiciário, né, de quem é a obrigação nesse caso. E o inquilino pode contestar essa multa? Qualquer pessoa pode contestar. A contestação funciona dessa forma.
recebe a informação da multa ou advertência, a próxima assembleia que ocorrer no condomínio, ele tem a oportunidade de se manifestar em relação à multa que recebeu. Isso não quer dizer que ele tem a possibilidade de ficar inadimplente, de deixar de pagar. Não é isso. Não é deixar de pagar. É poder justificar a multa. Então, na assembleia que ocorrer, que pode ser um tempo maior do que o pagamento, né? Por exemplo, recebeu a multa, né? E o boleto vai vencer mês que vem. Só que a próxima assembleia é daqui a 2 meses. Então, obviamente, ele vai acabar pagando a multa para não ficar inadimplente e na assembleia ele vai poder comparecer e justificar a multa para que na votação dos condôminos possa estabelecer se ele tem a obrigação ou não de pagar a multa. Se não tiver a obrigação, esse valor vai ser devolvido. Vamos supor que tem aquele inquilino que gosta de causar, que gosta de dar festa, fazer barulho, e já vem com sérios problemas, né? O condomínio já advertiu, já deu multa. O proprietário, ele pode intervir nesse caso? Sim, tanto o proprietário quanto o inquilino, né? Principalmente o proprietário, porque as multas afetam diretamente o proprietário, porque caso haja reincidência, se houver casos graves, né, ele pode levar uma multa de 10 vezes o valor da cota condominial, né? E também, se mesmo assim continuar os problemas, ele pode ser convidado a se retirar do condomínio. Quer dizer, sair do local, né? Isso com previsão legal. Isso está no Código Civil, né? Então, é algo que afeta diretamente ao proprietário. Então, Sim. tanto o proprietário quanto o inquilino, eles podem reclamar e verificar o que está acontecendo em relação a essas multas. Sim. Quais são os direitos do inquilino no condomínio? O inquilino ele tem praticamente todos os direitos do proprietário, de utilização das áreas comuns, né? De participar das assembleias, desde que ouvintes, Sim. né? Exceto aqueles que deliberam em relação à votação, em relação a casos em que só diz respeito ao proprietário, né? Nesses casos, somente o proprietário poderá intervir, né? Mas uma grande parte dos direitos, né, do proprietário, o inquilino também tem. Circulação de qualquer área, utilização, trazer parentes, amigos, utilização de piscina, salão de festas, tudo. E até se candidatar como síndico, né? Também, principalmente. Legal. Obrigada, Nilson, pelo bate-papo. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Nada. Volte mais vezes. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode virar um novo vídeo. Obrigada, até o próximo!